Olá, é com uma grande alegria e ânimo que nós começamos esta série de mensagens baseadas na carta de Paulo aos Colossenses. Uma carta pequena, mas muito profunda, importante e necessária para os nossos dias. Eu quero mostrar a importância e a necessidade dessa carta, fazendo uma comparação com algo com que você está bem familiarizado. Todos nós estamos, talvez até cansados desse assunto. O vírus. Você sabe bem o que é um vírus. É um organismo infeccioso diminuto, diz o dicionário. Ele se reproduz apenas no interior de células onde ele se hospeda. E o mais importante é que os vírus são capazes de transmitir doenças. Pequenos vírus têm causado grandes estragos e tirado a vida de milhões de pessoas no mundo. Isso não acontece só com o organismo físico, mas também com o crente e com o povo de Deus, a igreja. Acontece também na dimensão espiritual. Quando olhamos para a igreja, nós pensamos quais vírus devem ter contaminado a igreja para ela chegar onde está. Porque o que temos visto nas igrejas hoje em dia, maluquices, coisas estranhas, esquisitas de ver, nós vamos falar mais sobre elas. Divisões. Dentro da própria igreja, irmãos que convivem há tantos anos, não se entendem, discutem, brigam e se separam. Escândalos morais, por parte do pastor, da liderança principalmente, caindo em pecados sexuais, pecados de corrupção financeira. Politicagem suja é quando a igreja se envolve com a política da pior espécie, se envolve com políticos ficha suja, aceitando o apoio dessas pessoas. Há um grande número de evangélicos que abandonam a igreja porque estão cansadas do que estão vendo dentro da igreja. E a própria igreja caindo em descrédito, sendo motivo de piada e de risada. De fato, a igreja está adoecida e ela deve ter sido contaminada por vírus. Mas isso não é de hoje. No ano 60 depois de Cristo, isso aconteceu na cidade de Colossos. Nós sabemos que 4 vírus estavam infectando aquela igreja e começaram a deteriorar a doutrina, a conduta daquele povo, a saúde espiritual daquele povo e o testemunho daquele povo no mundo, na sociedade. Veja, o apóstolo Paulo, na sua 3ª viagem missionária, passou 3 anos em Éfeso, a capital de toda a província. E ele pregou o evangelho ali e junto dele estava um homem chamado Epáfras. Epáfras era um cidadão colossense que se converteu a Cristo, auxiliou Paulo e em seguida ele volta a Colossos e região de Colossos, a 180 quilômetros de Éfeso, e também prega o evangelho, forma discípulos e funda a igreja de Colossos. Aconteceu que pouco tempo depois, ataques de ensinos enganosos e mentirosos entraram na igreja. E Epáfras não estava se sentindo capaz de resolver aqueles problemas. Paulo, por sua vez, estava preso em Roma. E Epáfras foi visitá-lo. Foi ajudar o seu líder espiritual, mas o mais importante, foi buscar ajuda para lidar com as ameaças que estavam dentro da igreja. Então Paulo ouviu os relatos e escreveu a carta aos Colossenses. E nessa carta nós percebemos que Paulo combate 4 enganos, 4 vírus mais perigosos. E antes de falar quais são eles, deixa eu só mencionar uma coisa para você. Nós vivemos num mundo que cada vez mais prevalece a ideia de que a verdade é relativa e que cada um pode ter a sua verdade. Mas essa não é uma verdade. Isso é um grande engano que tem destruído a vida das pessoas e isso não vale para o crente e para a igreja. Há a verdade e há o engano. Nós temos que discernir um e outro e ficar com a verdade, porque o engano destrói. Eu quero olhar para alguns versículos em Colossenses e mostrar os vírus do engano que o apóstolo Paulo cometeu. Começando com Colossenses, no capítulo de número 2, o versículo 18. Primeiro engano que Paulo combateu foi o engano do misticismo. O misticismo havia entrado na igreja de Colossos. Por isso Paulo diz o seguinte: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal se torna orgulhosa. A gente fica com a impressão que Paulo está falando dos nossos dias.
falsa humildade, adoração a anjos, contar visões. Estamos vendo na igreja de Jesus Cristo atualmente o famoso reteté, pessoas dizendo que há um mover do Espírito, profecias que nada mais são do que profetadas, dizendo coisas supostamente em nome de Deus, gente que diz que vê anjo, conversa com anjo, exatamente como Paulo denunciou aqui, milagres que evidentemente são charlatanismo, supostos sonhos vindos de Deus, visões, revelações, objetos que são ungidos. Eu já fiquei sabendo de chave ungida, rosa ungida, tijolo ungido. O poder da palavra. Você precisa decretar as coisas. Sua palavra tem um poder místico. Mantras, emocionalismo. Basta você convidar uma pessoa para uma reunião de estudo bíblico. Ou para uma reunião de culto de milagres e revelação. Para qual ela vai querer ir? Ela não vai querer estudar a Bíblia. Ela vai querer ir a um culto de milagres e revelações. O misticismo é um vírus que está dentro da igreja e traz muitos prejuízos. Primeira coisa, o misticismo fere a doutrina da revelação bíblica. Nós cremos que Deus se revelou conosco pelas Escrituras. O misticismo abre a porta e diz, não, Deus fala por vários meios possíveis. O misticismo falsifica experiências com Deus. O misticismo tem afastado as pessoas de lerem a Bíblia e estudar a Bíblia. Desvaloriza a leitura bíblica e a oração diária. O misticismo substitui o discipulado pelo sensacionalismo. Muita gente está na igreja não querendo seguir Jesus, mas querendo algo mais, querendo o sensacional, querendo o milagre. O primeiro vírus é o misticismo. O segundo vírus está em Colossenses capítulo 2, no versículo 16. Paulo combate o legalismo. Veja o que diz capítulo 2, versículo 16. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Veja que Paulo está condenando e está refutando a prática de colocar a lei no lugar da graça. Não deixem que ninguém julgue vocês por causa das leis cerimoniais de Moisés. A salvação baseada em obras estava sendo ensinada em Colossenses. Vocês têm que guardar o sábado. Vocês têm que fazer a circuncisão. Vocês têm que praticar as festas religiosas. O legalismo diminui o valor de Cristo e exalta as obras humanas e o mérito humano. Assim como o misticismo diminui o valor da pessoa de Cristo e aumenta o valor das experiências emocionais, o legalismo amplia o valor da obra humana e diminui o Senhor Jesus Cristo. A salvação se torna um mérito humano, o que é um grande engano. Dentro da igreja surgem o que nós vemos, castas cristãs. Cristãos que são considerados mais espirituais, que praticam mais boas obras que os outros. Julgamento de cristãos inferiores, orgulho e competitividade. O legalismo gera na igreja uma fé, uma vida cristã movida não pela graça, pelo amor, mas pelo medo, pela culpa, pela necessidade de ser melhor e não pela gratidão. O misticismo gera também, o legalismo gera também um repúdio seletivo do pecado, ou seja, eu tenho que praticar certas leis, mas existem algumas outras coisas que eu posso continuar praticando. É como Jesus disse, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Em Colossos e em nossos dias, nós vemos o vírus do misticismo, do legalismo, e há um terceiro vírus que Paulo combate, um terceiro engano, e eu vou chamar de proibicionismo. Capítulo 2, versículo 20. Diz assim, até o versículo 23, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por quê? Como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria
com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Mas Paulo diz, não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Você vê isso em nossos dias? O valor de Cristo diminuído diante de regras que eu tenho que seguir para ser espiritual e santo. O termo teológico para isso é ascetismo. É quando há uma imposição de fardos humanos, regras, doutrinas que Paulo diz que são humanas, mas que não estão na Bíblia. Você tem que usar saia. Você não pode usar determinada roupa. Você precisa ficar de calça. Certa vez eu estava conversando com um irmão em Cristo presidiário e ele disse que a igreja dele na prisão proibia de usar bermuda. E ele precisava ficar de calça social o tempo todo. Regra humana. Corte de cabelo. Depilação de pelos. Guardar o sábado. Não, você não pode ouvir a música do mundo. Você não pode colocar piercing. Você não pode fazer tatuagem. Inventa-se uma série de proibições que não mudam o coração, não refreiam os impulsos da carne, mas têm uma aparência de espiritualidade. E o Senhor Jesus Cristo, seu senhorio e a sua graça e a sua obra ficam em segundo plano. O grande problema do proibicionismo é que ele não cura o coração. Ele cria uma religião baseada em regras, não num relacionamento com o Pai. Existem muitos cristãos evangélicos hoje que tão somente cumprem regras, mas não têm relacionamento algum com Deus. É uma religiosidade de proibições que leva ao esgotamento espiritual. As pessoas se cansam de tantas regras e não chegam a lugar algum. E é interessante que esse padrão moral do proibicionismo é flutuante. Quando eu era cristão mais novo, há muitos anos atrás, não havia piercing, tatuagem. Então a grande proibição para as mulheres era o uso de batom, maquiagem e corte de cabelo. Então o tempo passou, vieram as tatuagens, o piercing, e agora há pouco se fala sobre não passar maquiagem e batom, mas tem se falado muito sobre não fazer tatuagens, não usar piercings. Percebe como a coisa vai mudando? Vai mudando porque as regras são humanas, não são divinas. Esse é um vírus que está dentro da igreja. O último vírus que invadiu a igreja, nós chamamos de filosofismo, filosofia humana. Capítulo 2, versículo 8, nos diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Há filosofias humanas, pensamentos humanos, mundanos, com aparência de espirituais dentro da igreja, mas o texto diz que não vem de Cristo. É a sabedoria humana acima da sabedoria divina. É quando argumentos persuasivos, é quando o raciocínio humano, é quando a lógica humana, o intelecto humano é colocado acima da verdade da palavra de Deus. Isso diminui a submissão à autoridade das Escrituras. Isso traz a igreja para viver o politicamente correto, defender aquilo que a sociedade defende e deixar a Bíblia sutilmente de lado. São as logias, as inteligências humanas acima da sabedoria de Deus na vida prática. É quando princípios mundanos sobre finanças estão acima dos princípios da palavra de Deus. Princípios do coaching, da psicologia, orientações para a vida conjugal, como tratar a depressão, como educar filhos, ideias humanas elaboradas pela mente humana são colocadas acima da verdade da palavra de Deus. E o que é que acontece? Tantos cristãos dando mais tempo e atenção aos sábios, entre aspas, deste mundo, aos youtubers, aos filósofos, aos comentaristas, e as escrituras ficam de lado. Eu quero resumir tudo isso com a frase do pastor John MacArthur. Ele disse o seguinte: os ataques mais devastadores, desfechados contra a fé, sempre começaram com erros sutis, surgidos dentro da própria igreja. A questão é, isso tem antídoto? Esses vírus têm cura? E que cura seria essa?
Eu quero começar em Colossenses com você, do começo da carta. Voltando para o capítulo 1, versículo 1, nós vamos olhar apenas a primeira frase de toda a carta e ver que ela mostra que o X da questão é a autoridade. Tudo começa com a questão de autoridade. Versículo 1 do capítulo 1 começa dizendo: Paulo, ele se apresenta, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Você já reparou que o bem-estar em qualquer ambiente depende muito da autoridade legítima ali reconhecida? Uma família, para ter bem-estar, precisa ter uma autoridade legítima, reconhecida. Uma empresa precisa ter uma linha de comando saudável que funcione. Uma escola precisa ter autoridade. A sociedade como um todo. A sua paz, a sua tranquilidade, o seu sucesso depende da autoridade ser reconhecida. No início da carta, Paulo está tão somente ressaltando a autoridade que ele tem para escrever e combater os enganos. Paulo é o representante oficial de Jesus, é isso que ele quer dizer aqui: eu sou apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Ele é um apóstolo escolhido. Cristo ressurreto encontrou com ele no caminho para Damasco e o chamou para ser apóstolo. A palavra apóstolo significa um mensageiro que é autorizado. Certa vez eu estava em reunião e o presidente de uma determinada instituição precisou sair, um homem muito ocupado, e ele estava com um subordinado dele. E ele disse assim para o dirigente da reunião: olha, eu tenho que ir embora e a partir daqui tudo que este homem falar é palavra minha. E toda decisão que ele tomar é decisão minha. O apóstolo é alguém que tem os direitos de um procurador. Ele fala em nome do diretor, do chefe. Um homem enviado é equivalente ao que o enviou. Paulo é este homem enviado por Cristo. E ele está dizendo: a autoridade do que eu vou falar para vocês é a autoridade do próprio Cristo. Não são opiniões brilhantes de um homem excepcional. Paulo era um missionário experiente, vivido, respeitado por muitos. Tinha sido aluno de Gamaliel, um grande judeu, um dos melhores judaizantes da sua época. Mas o que importa não é nada disso. O que importa é que as verdades da carta para orientar aquela igreja são verdades fidedignas, comunicadas por Cristo através de Paulo. E elas exigem plena concordância. Você já parou para pensar que a gente não decide se concorda ou não com certas leis sem que isso traga consequências? Nós não temos esse direito. Uma lei estabelecida não espera que nós digamos: olha, eu aceito ou não aceito. Não, nós temos que simplesmente seguir. E se não seguirmos, nós sofremos as consequências. É assim com a palavra de Cristo. O Senhor não quer saber se nós aceitamos e concordamos. Ele quer a nossa plena concordância e submissão. O fato é que tem existido em nossos dias, e sempre houve, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos bispos, falsos mestres. Gente que fala por conta própria. Gente que não foi autorizada por Cristo, que não se submete à autoridade da Bíblia. O ensino dessas pessoas não é oficial, não é comissionado por Cristo. A base sólida da Igreja de Jesus é a palavra de Cristo, o fundamento de Cristo, dos apóstolos e dos profetas, e Cristo é a pedra angular, fundamental. É deles que vêm as verdades e os fatos históricos sobre os quais a nossa fé está alicerçada e nós devemos direcionar a nossa prática. Então, a comissão apostólica, a palavra de autoridade dos apóstolos de Jesus e dos profetas do Antigo Testamento, essa autoridade é intransferível. Hoje nós temos apóstolos aqui, apóstolos acolá. Em todas as cidades, em todas as igrejas, vemos que existem apóstolos supostamente comissionados por Cristo. A Igreja Católica tem a sua teoria da sucessão papal e o Papa sempre é um apóstolo oficial, sucessor de Pedro. Grande engano. Nós acreditamos que a autoridade da igreja está limitada àquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, a mensagem de Cristo comunicada por ele, pelos seus apóstolos e profetas.
E desviar-se dessa autoridade apostólica, profética, legítima e exclusiva a eles, abre as portas da igreja para o engano doutrinário, para o desvio moral, e as portas se abrem para esses vírus dos quais Paulo falou aqui, e nós vamos olhar com mais calma para cada um deles, os vírus do misticismo, do legalismo, do proibicionismo e das filosofias humanas. Mas por ora, eu quero deixar um apelo com você para que você se apegue à autoridade da palavra de Cristo. E deixo 3 alertas finais para todos nós. Primeiro, cuidado com o que nós podemos chamar de parafernália evangélica. A igreja evangélica está abraçando tantas espeluncas e bugigangas, e essas coisas vão fazendo com que a Bíblia fique de lado. Existem tantas coisas novas, e o ensino simples e regular das Escrituras vai sendo deixado de lado. Novas campanhas, novos fenômenos, novas ideias, até novas tecnologias. E muitas vezes a Bíblia vai deixando de ser ensinada. Muito cuidado com a parafernália evangélica, que põe de lado o ensino e o aprendizado simples e prático da Bíblia Sagrada. O segundo alerta é: tome cuidado com o autogoverno. Esses vírus só tiveram espaço em Colossos e em nossos dias porque nós temos uma tendência dentro de nós para o autogoverno, para governarmos a nós mesmos, para julgarmos por nós mesmos o que é certo, o que é errado e que caminho seguir, tanto na vida privada particular, quanto no que diz respeito aos assuntos da igreja. Nós não podemos nos autogovernar. Temos que nos subordinar àquilo que a Bíblia diz, ao critério da autorização ou da reprovação de Deus na Bíblia. E um terceiro alerta que eu deixo com você e para mim é cuidado com a apatia para com as Escrituras. As Escrituras são um livro sagrado, lindo, maravilhoso, sobrenatural, sagradas como o nome diz. Entretanto, elas requerem disciplina, exigem suor, esforço e comprometimento da nossa parte em ler o que diz, entender o que ela diz e fazer o que ela diz. E há uma febre de apatia para com a Bíblia que cresce cada vez mais, as pessoas desinteressadas em estudar a Bíblia realmente. Tome cuidado para você não se tornar um apático em relação às Escrituras. O grande perigo desses vírus, o maior dos perigos, é que eles dizem assim: Cristo não basta, você precisa de algo mais. O meu apelo para você é que você se volte para a suficiência de Cristo a partir do fundamento do ensino que está na Bíblia Sagrada, a autoridade da palavra de Cristo. Gostaria de fazer uma oração com você. Vamos falar com o Senhor. Te damos graças a Deus por ter deixado a nós um fundamento e um ensino, uma verdade tão clara, que é a Tua palavra. Que nós nos desfaçamos de tudo e nos apeguemos somente àquilo que o Senhor diz. E usemos o Teu ensino, Teu ensinamento, Tuas palavras, para direcionar as nossas vidas pessoais e direcionar a Tua igreja. Nos abençoe e nos livra desses vírus que têm infectado, destruído e matado o Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo a Tua graça e a sabedoria do Senhor para estudarmos essa carta de Paulo aos Colossenses e sermos enriquecidos grandemente pelo Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo.